Uma alegria nós estarmos aqui para ouvir a palavra do Senhor, para juntos cantarmos. Que música linda, né? Uma oração mesmo, em forma de música, este louvor que nós acabamos de cantar. E hoje nós vamos estudar mais um capítulo, o penúltimo capítulo da Confissão de Fé Batista. Estamos aí chegando ao fim desse estudo que tem sido tão rico, que tem nos abençoado tanto aqui na nossa igreja. Então, nós vamos para a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje se encontra lá no capítulo 31 e vai tratar sobre o seguinte tema: sobre o estado do homem após a morte e a ressurreição dos mortos. Então, um tema muito profundo, muito interessante. E eu, por essa razão, queria que os irmãos baixassem suas cabeças mais uma vez, que a gente fosse ao Senhor mais uma vez em oração. Senhor nosso Deus, nós estamos na Tua presença e estamos diante, Senhor, de um assunto tão rico, de um assunto tão profundo, de verdades tão preciosas, Senhor, e tão sérias da Tua palavra. Pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, para que tudo isso venha a ser tratado de modo bíblico, de modo que engrandeça ao Senhor, edifique a Tua igreja, Senhor, e fale aos nossos corações. Pedimos que o Senhor fale apesar das nossas fraquezas, que Teu Espírito Santo venha inundar os nossos corações, iluminar os nossos olhos, Senhor, a nossa mente, Pai, para que nós possamos compreender essas riquezas, Senhor, para que o nosso entendimento possa ser aberto, Pai, e os nossos corações possam ser tocados por essas verdades. É o nosso desejo como Teu povo. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Então, essa aula vai ser muito interessante, muito profunda, e eu peço a paciência dos irmãos. É um tema bem denso, então vou fazer o possível para que a gente acabe no horário, mas é um assunto muito profundo, que a gente poderia passar várias aulas da escola bíblica só tratando a esse respeito. E nesse tema a gente tem várias perguntas que se relacionam, que cabem aqui. O que acontece após a morte? Quem nunca parou para pensar nisso? O que a Bíblia diz sobre isso? A gente pode especular muita coisa, mas será que as nossas suposições estão corretas? Será que as ideias que nós temos, elas batem direto com a ideia que o Senhor traz, a verdade que o Senhor traz na sua palavra? Então, eu espero que ao longo dessa aula, essas perguntas elas possam ser respondidas e que nós possamos sair daqui convictos, não pela Natália, não pela confissão, mas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, eu queria trazer, antes da gente entrar propriamente ali na confissão, o esboço desses capítulos. Isso aqui é mais ou menos o nosso mapa. É o mapa da nossa aula. Então, se os irmãos quiserem tirar fotos, os irmãos que estão em casa quiserem tirar um print, eu não vou ler ponto a ponto, porque nós vamos passar por todos esses pontos ao longo da aula, mas, basicamente, nós vamos tratar sobre essas principais divisões, que são o estado intermediário e a mudança final, tudo relacionado à morte e à posição da Bíblia a respeito desse assunto. Tá bom? Vamos, então, para o parágrafo 1. Nós vamos, como os irmãos podem ver nesse pequeno esboço, nós vamos nos deter bastante no parágrafo 1. Parágrafo 2 e 3 são um pouco menores, então nós vamos ficar bastante tempo aqui nesse primeiro parágrafo. Então, se o tempo estiver passando e vocês falarem: nossa, a Natália ainda está no capítulo 1, calma, que esse capítulo tem bastante conteúdo. Vamos lá. Então, vamos ler o parágrafo 1. Os irmãos podem estar abrindo aí a Confissão de Fé. Parágrafo 1. Vamos analisar esses parágrafos. O primeiro parágrafo, ele diz o seguinte: após a morte, o corpo humano retorna ao pó e vê a corrupção. Porém, a alma não morre nem dorme, porque possui subsistência imortal, retornando imediatamente para Deus que a deu. As almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas na santidade, são recebidas no paraíso, onde eles estão com Cristo e veem a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção dos seus corpos.
e as almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde permanecem em tormento e trevas espessas, reservadas para o juízo do grande dia. Além desses 2 lugares destinados às almas separadas de seus corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum outro. Então, após uma primeira leitura, nós já podemos notar quantas coisas podem ser abordadas aqui e qual é a tamanha profundidade de tudo isso. Nós vamos primeiro adentrar o que a gente chama de estado intermediário. Esse tema ele pode ser um pouco confuso. A gente pode lembrar de coisas como purgatório, o sono da alma. E nós vamos tratar a respeito de tudo isso, mas não é isso o que a confissão chama de estado intermediário. Por quê? O principal tema desse parágrafo ele já se inicia com os dizeres após a morte. E é o que, em termos técnicos, nós chamamos de estado intermediário. É o que na teologia é chamado assim. Ou seja, é o estado em que se encontra alguém entre a morte e a ressurreição. A ressurreição não aconteceu ainda, Cristo ainda não voltou. Então, como ficam as almas dos justos e dos injustos após a morte? Para onde elas vão? O que acontece com elas? E é sobre isso que nós vamos tratar aqui. Esse é o estado intermediário, é a condição que media esses 2 momentos. Como essa condição não é o destino final, nosso destino final é a ressurreição, não é o destino final, então, nem do justo, nem do ímpio, ela é chamada de estado intermediário, certo? E a gente poderia fazer um pequeno diagrama aqui que iria nos ajudar, que é o seguinte: nós temos a vida, nós temos a morte, nós temos o estado intermediário, nós temos a ressurreição e o juízo final. Nós seguimos basicamente tudo isso, tendo, é claro, essa divisão que nós vamos ver mais para frente, dos justos com o Senhor e dos ímpios no inferno. Mas aqui está mais ou menos como se fosse uma linha aí cronológica, bíblica, a respeito desse desenvolvimento. E a confissão ela resume muito bem esse ensinamento bíblico por meio de 2 distinções, que é a distinção entre o corpo e a alma no estado intermediário, a primeira divisão, ele vai deixar muito bem claro, né, quando ele fala ali que o corpo humano retorna ao pó, porém a alma não morre nem dorme, a gente tem esse contraste, e também a segunda distinção, que é entre o justo e o ímpio no estado intermediário, quando ele diz as almas dos justos, e aí ele vai descrever, e depois as almas dos ímpios. Nós vamos começar observando a distinção entre o corpo e a alma. Essa é a primeira distinção essencial. Os homens, eles são constituídos de 2 coisas diferentes, o corpo e a alma. E aí que a gente entra numa nomenclatura que diz que o homem, o ser humano, é um ser dicotômico. Nós temos uma parte corpórea e uma parte espiritual. E claro que com a diferença, né, dessas partes, o destino e a condição delas também vão ser diferentes após a morte. E para a gente poder compreender isso melhor, para isso ficar mais claro, mais palpável, nós vamos primeiro observar o corpo. A confissão diz a respeito do corpo que ele retorna ao pó e vê a corrupção. É isso que a confissão diz. E com relação ao corpo, nós estamos nos referindo diretamente à morte física, que é a realidade mais palpável que nós temos. Não é só a Escritura que deixa claro isso, mas também a experiência. Porque nós temos diante dos nossos olhos essa dura realidade de que um dia todos nós vamos morrer. Depois de um processo de decomposição, um processo de apodrecimento, você, o seu corpo, não será nada mais do que um monte de pó dentro de um caixão. E as únicas exceções a essa lei, a essa regra, são conhecidas pela Bíblia, que são Enoque, Elias e os cristãos que vão estar vivos na volta de Cristo.
Somente eles não experimentaram a morte física. Do contrário, todos nós, todos os que morreram, exceto esses, irão experimentar a morte física, o apodrecimento, a decomposição do corpo. E a razão pela qual isso acontece, a gente não pode esquecer, a gente sempre vai voltar para Gênesis, é por isso que é tão importante a gente meditar nesse livro, é a maldição de Deus sobre a desobediência de Adão e Eva. É a entrada do pecado na raça humana. Nós vamos ler estes 3 textos que vão trazer muita clareza para nós a respeito disso. Gênesis 2, 16 a 17 diz assim: Então o Senhor Deus ordenou ao homem: Podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Romanos 5:12. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Gênesis 3:19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. Então, aqui a gente tem a base bíblica para todas essas verdades que nós vimos ali na confissão. Através da entrada do pecado, entrou a morte. A maior prova de que nós somos pecadores é a morte. E isso aconteceu em todas as dimensões. A morte física, que é o que nós estamos tratando aqui, a morte espiritual, que nós vamos tratar também, e a morte eterna. A morte entrou nesses 3 aspectos: espiritual, físico e eterno. E com a morte física, nós podemos observar isso na nossa própria vivência, o ciclo de morrer e voltar ao pó. E é isso que eu gostaria também de trazer, não só aqui com essa reflexão, com esses textos bíblicos, com a base da confissão, mas eu queria também trazer nesse tema uma pequena reflexão para nós. Porque um dia todos nós, então, iremos experimentar a morte física. Nós estamos vivos agora, mas nós temos a certeza de que um dia nós vamos morrer. Essa é a nossa maior certeza. E a gente precisa pensar o que a gente tem feito com o nosso aspecto físico, o que a gente tem feito com o nosso corpo, como nós temos usado a nossa vida aqui na Terra. E uma vez eu me deparei com essa imagem, e ela é bem chocante. E eu pensei, poxa, essa imagem ilustra muito bem o contraste entre os nossos esforços e a dura realidade que todos nós vamos enfrentar. Aqui a gente vê, ficou um pouco cortado ali em cima, mas aqui a gente vê várias coisas que não se decompõem, né? Várias coisas aqui dessa terra. A gente tem sapatos, bolsas de plástico, e ali um copo de milkshake, enfim, temos cabelo, um monte de coisa. E uma pessoa nos estágios finais ali da decomposição, um esqueleto. E essa imagem ela é muito chocante porque ela traz o contraste entre a dura realidade da morte e a nossa vida aqui, que a gente pensa que é eterna. Os nossos esforços, muitas vezes até com os nossos corpos, não sei se você conseguiu ver aqui, implantes ali de silicone. E a gente pode achar engraçado, né? Mas não é engraçado. Isso é muito sério. O que a gente tem feito com a nossa vida aqui nessa terra? Será que a gente tem vivido achando que um dia nós não seremos esqueletos? Um dia nós não estaremos decompostos. É muito clichê a gente dizer que no caixão não tem gaveta, né? Mas é a realidade. E quanto tempo a gente tem gasto com as coisas eternas e quanto tempo a gente tem gasto com as coisas que se vão? Porque
Porque até mesmo essas coisas aí, o plástico e tantas coisas que fazem parte da nossa vida aqui, não quer dizer que tudo isso em si seja ruim. Mas até mesmo isso vai ter um fim. E o que a gente tem feito com o que fica? Porque se nós temos um corpo, se Deus nos deu um corpo, nós vamos ver mais à frente que ele não pode, essa dissociação que a gente faz entre corpo e alma, ela é completamente antinatural. E a gente tem que trazer essa verdade para as nossas vidas, para a vida prática. Deus nos deu um corpo, nos deu uma vida terrena, para nós sermos luzeiros, como a gente cantou. Para nós sermos usados pelo Senhor. Para que nós possamos viver com a nossa força, com o nosso vigor, para o que realmente importa. Então, a gente precisa pensar em tudo isso. Para onde nós temos voltado a nossa atenção e os nossos esforços. Porque nós estamos correndo contra o relógio. E a gente tem que ser consciente dessa realidade. E o que diz respeito à alma? Vamos observar isso também. A confissão, ela traz duas afirmações sobre a alma que contrastam a sua condição no estado intermediário com a do corpo. Em primeiro lugar, ela afirma o seguinte: porém a alma, em contraste com o corpo, ela não morre nem dorme, porque possui subsistência imortal, retornando imediatamente para Deus que a deu. Então, o primeiro ponto que a gente extrai aqui é que a alma, obviamente, como está ali, não morre nem dorme. E para isso, para dizer essa verdade, a confissão ela traz algumas razões. Ela diz que a alma possui subsistência imortal. Mas o que é isso? São palavras difíceis. O que será que quer dizer isso? O termo subsistência, ele significa existência, ser, continuidade. Por quê? O corpo ele se decompõe, ele passa por esse processo, ele deixa de existir. Mas a alma não. Ela continua a existir, ela continua a ser após a morte. Ela tem, então, subsistência. O termo imortal, ele é um pouquinho mais complicado, porque os gregos eles achavam que esse imortal era algo divino, né? Então eles atribuíam isso aos deuses imortais, aos homens imortais, mas não é isso que o documento de fé aqui se refere. Porque os cristãos eles acreditam que a alma ela não é independente, como na ideia grega, mas ela é criada por Deus e ela depende dele a cada momento para que ela possa existir. Então, a definição mais simples que a gente encontra no dicionário é a mais correta. Não mortal, imorrível, que vive para sempre. Então, o significado é que a morte física ela não resulta na aniquilação da alma. Como diz a confissão, elas não morrem nem dormem. Então, a gente pode resumir muito simples numa palavra que a gente pode achar que nem existe, que é imorrível. A alma é imorrível. Ela não morre. Ela permanece. E quando a gente entra aqui também nesse ponto que fala nem dorme, a gente já entra em contrapartida com a doutrina chamada de sono da alma, que ensina que quando os crentes morrem, eles entram em um estado de inconsciência até a vinda de Cristo. No momento que o crente morre, é o que afirma essa doutrina, nós então ficamos inconscientes até a volta de Cristo. É como se nada tivesse acontecido e você acorda e Cristo voltou. Mas não é isso que a Bíblia mostra. E o pastor e teólogo Wayne Grudem, ele tem um comentário a respeito disso, ele chega a ser inclusive irônico. Ele diz sobre essa doutrina, referindo-se a quando Jesus conversava com o ladrão da cruz, que é o texto que acaba com essa doutrina. Jesus não disse, quando falava ao ladrão da cruz, hoje você não terá mais consciência de qualquer coisa que está por acontecer. E sim, hoje você estará comigo no paraíso. Certamente a concepção de paraíso entendido naquela época não era de existência inconsciente, mas de grande bênção e alegria
na presença de Deus. Paulo não diz, desejo partir e ficar inconsciente por um longo período de tempo. Mas antes ele diz, desejo partir e estar com Cristo. Ele certamente sabia que Cristo não estava inconsciente, o Salvador adormecido, mas o Salvador que estava vivo e reinando no céu. Estar com Cristo significava desfrutar a bênção da comunhão da sua presença. E essa é a razão porque partir e estar com Cristo é muito melhor. Então, quando a gente pensa a respeito disso, não tem como não entender com esse trecho e até irônico, né, do pastor Wayne Grudem. Nós, no momento em que nós morremos, nós vamos para o nosso destino final. Estamos ainda, é o que nós vamos ver ao longo da aula, separados dos nossos corpos? Aguardamos ainda a ressurreição, o julgamento final, a união novamente do corpo e da alma? Sim, mas nós já vamos ou para o céu ou para o inferno, nesse período aí que aguarda a ressurreição, que é chamado de estado intermediário. É por isso que nós não temos prova bíblica, muito pelo contrário, para defender essa doutrina do sono da alma. Então, além dela ser antibíblica, nós temos base para negá-la. A segunda afirmação da confissão sobre a alma, ela continua a nos mostrar essa verdade, porque ela afirma que, ao invés de voltar ao pó na morte, junto com o corpo, que é o que muitas pessoas têm a ideia, né? Morreu, acabou. Não. A alma retorna imediatamente para Deus que a deu. E a ideia que a confissão tem aqui é que a alma retorna a Deus com o propósito de receber a sua recompensa ou punição preliminar até o juízo final. Então, ela já tem uma espécie de destino aguardando aí o juízo final. E disso a gente pode extrair vários ensinamentos a respeito do próprio ensino bíblico a respeito da morte. O pastor Samuel Waldron traz essas proposições divididas em 4. Em primeiro lugar, a morte física ela é uma consequência penal do pecado. E a prova para essa afirmação ela já foi lida por nós naqueles textos de Gênesis, de Romanos, nós já lemos tudo isso. Como consequência penal do pecado, então, como nós já vimos, a morte ela é uma corrupção da ordem criada por Deus. Ela é parte da ruína da queda do homem que causou, que distorceu, que veio de intrusa mesmo nessa ordem maravilhosa do Senhor. E é por isso que a gente tem tanta dificuldade com a morte, porque ela é uma coisa má. Ela distorceu o plano do Senhor por causa da entrada do pecado. Em segundo lugar, a morte física ela é uma separação radical e antinatural da alma e do corpo. E nem a alma nem o corpo, é isso que a gente precisa entender, eles foram destinados a existir um à parte do outro. Essa tensão entre alma e corpo ela é completamente antibíblica. Porque Deus criou um junto com o outro. Essa separação ela vem com a morte. E é mais uma prova de que a morte é algo tão antinatural. Essa divisão entre corpo e alma ela é uma contradição da criação. Por conta, novamente, da entrada do pecado. Não só isso, mas a morte física ela é sinal e sacramento da futura morte eterna da raça de Adão. A gente estudou os sacramentos nas últimas aulas. Eu achei muito interessante o pontuamento aqui do autor, dizendo que a morte física ela é um sacramento da morte eterna. E de fato ela é. Um sacramento é um sinal que aponta para alguma coisa, como nós já vimos nas aulas passadas. Nós temos a ceia do Senhor, nós temos o batismo, e aqui ele fala da morte como um sacramento, não como um sacramento como a morte e o batismo, mas no sentido de ser um sinal. A morte, o fato de que nós morremos, nos lembra de que não existe só a morte física, de que existe a morte eterna. De que não existe só a separação entre essa vida. Não existe só a separação entre corpo e alma no momento da morte.
mas existe também, por conta do pecado, a separação entre nós e Deus. E é isso que simboliza a morte. Esse é o aguilhão da morte que fala na Escritura. Em quarto lugar, e essa é a boa notícia para aqueles que estão em Cristo, o aguilhão da morte foi removido para aqueles que estão unidos a Cristo. Nós não morremos em Adão, nós morremos em Cristo, o segundo Adão. E é por isso que o aguilhão da morte, que representa aquilo que há de mais terrível, não existe mais para eles. Não existe mais para os cristãos. E aqui o autor ele continua pontuando algo, trazendo uma reflexão para nós, quando ele diz que os cristãos eles precisam manter um equilíbrio santo à medida que eles se aproximam da realidade da morte, tanto para eles quanto para os outros. Porque se o que a gente viu tudo aqui é verdade, se a gente tentar induzir em nós um deleite pela morte, uma indiferença pela morte, um ente querido meu morreu, mas isso é algo mais natural, a própria Bíblia mostra isso, e você não vai chorar, você não vai entrar em luto. Isso é algo antinatural. Completamente antinatural. Essa indiferença, até uma espécie de deleite pela morte. Por quê? Porque nós temos que admitir que a morte física, ela é horrível. A morte é uma destruição da ordem da criação. Nós não podemos ficar inertes a isso. É natural que a gente sinta mais do que um desconforto, mas um sofrimento mesmo. Por outro lado, a gente também nos lembra de que para o cristão o aguilhão da morte foi retirado. A morte ela não pode tirar o bem mais precioso do cristão. Nem a morte pode fazer isso, que é Cristo. Então, o cristão, por mais que ele sofra também com a morte, e ele deva fazer isso, e ele não deva ser impedido de sofrer no momento da morte, ele pode e deve também enfrentar a morte com uma coragem e uma esperança que testemunham a verdade do Evangelho. Então, a gente tem esses dois lados aí do nosso enfrentamento da morte. É um sofrimento, mas nós sabemos que nem a morte pode nos separar de Cristo. É nesse equilíbrio que nós devemos enfrentar essa terrível realidade com a qual nós nos deparamos. Alguma pergunta, irmãos? Algum apontamento? Senão a gente pode seguir. Pode seguir? Tá bom. Os irmãos sintam-se à vontade para falar também. Então, a partir dessas verdades, a partir da compreensão de todas essas preciosas verdades desses ensinamentos, nós vamos agora observar a distinção entre o justo e o injusto. Essa distinção ela é desenvolvida por 3 declarações. Nós temos a condição dos justos, a condição dos ímpios e a ausência de alternativas. Certo? Nós vamos ver tudo isso aqui. Está tudo aqui grifado, cada uma de acordo ali com a sua divisão. E nós vamos observar, em primeiro lugar, a condição dos justos. Qual que é essa? Os justos, o primeiro ponto que a gente tem para pensar é a sua entrada imediata nessa condição. E a palavra-chave para nós entendermos isso é que a confissão aponta como então. Ela se refere às palavras após a morte, a alma, e aí ela retornando imediatamente para Deus, então, diz a confissão, as almas dos justos são aperfeiçoadas na santidade e são recebidas no paraíso. Dessa forma, então, a confissão ela ensina que não há um período transitório entre a própria morte e a entrada dos justos na glória. O ensino da confissão, ele aborda claramente a questão do purgatório. Se não há um período intermediário entre a morte e a entrada dos justos na glória, então não existe um lugar como o purgatório. E no final do parágrafo, a gente vê isso muito claro com o que a confissão diz ali. Além desses 2 lugares destinados às almas, céu e inferno, separadas de seus corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum outro.
Então, além de céu e inferno, não há outro lugar. Então, aqui a gente já tem por terra a doutrina católica do purgatório. Nós não podemos crer em algo assim. Fora que isso, a gente não vai entrar nesse aspecto, mas fora que isso já mancha completamente a obra de Cristo, porque é Cristo quem paga pelos nossos pecados, e não nós, nem nessa vida, nem no porvir. Quem paga os pecados dos justos é Cristo. E a gente pode pensar, poxa, mas não está em contradição aqui? Está falando que não tem um período transitório, mas falou de estado intermediário. A gente precisa fazer uma distinção que vai tirar essa confusão. A questão de não ter um período transitório, no sentido de um outro lugar, é diferente do estado intermediário. Porque quando a gente fala de estado intermediário, o que a gente está falando é que não aconteceu ainda a ressurreição. O justo ou o ímpio, quando morre, ele já vai para o seu lugar. Já vai para o céu ou para o inferno, mas separado dos seus corpos. Nós vamos ainda somente com a nossa alma, aguardando a ressurreição, a união de todo o povo do Senhor e o juízo final, e a punição de todos os homens. O que não aconteceu, porque nem todos morreram, certo? Então, esse é o chamado estado intermediário. É diferente da doutrina do sono da alma e é diferente da doutrina do purgatório. E se ficar confuso, nós vamos ver mais coisas no meio da aula e os irmãos podem estar perguntando também. Não há outra possibilidade da doutrina do purgatório, que na questão do intermediário, não, já está condicionado aquele lugar. Sim. O purgatório é como se tivesse uma possibilidade. Sim, exatamente, perfeito. Exatamente o que o pastor falou, para quem está em casa não conseguiu ouvir, é que não está, na doutrina do purgatório, não está condicionado, existe uma brecha aí. Só que na Escritura a gente não vê essa brecha. Cada um tem o seu lugar determinado, muito, muito antes. Então não existe segunda chance. É por isso que a nossa vida aqui é tão importante. É por isso que importa muito a maneira como nós temos vivido a nossa vida. É isso que vai provar para onde nós iremos. E outro ponto, a respeito da condição dos justos é a sua santidade aperfeiçoada nessa condição. Eles não só entram imediatamente após a morte, os justos, como também são aperfeiçoados nessa condição. Isso a gente vê na confissão, quando ela diz as almas dos justos sendo então aperfeiçoadas na santidade. A primeira coisa mencionada entre as bênçãos que esse estado nos traz é que eles são aperfeiçoados na santidade. Ou seja, no que diz respeito à sua condição moral, à sua condição ética, os crentes se tornam absolutamente sem pecado. As nossas almas são feitas exatamente conforme a justiça perfeita de Deus. Olha que maravilha. Tanto que nós lutamos aqui, tanto que nós batalhamos aqui, lutamos contra o pecado. Temos lá a luta do próprio apóstolo Paulo em Romanos 7, lutando porque o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero eu faço. Essa luta, ela vai acabar depois da morte. Nós seremos aperfeiçoados. E olha o peso dessa declaração. Feitos conforme a justiça perfeita de Deus. E isso pode ser observado na própria Escritura, no texto de Hebreus 12, 22 a 24, que diz: mas tendes chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, ao incontável número de anjos em reunião festiva, à igreja dos primogênitos registrados nos céus, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então é necessário que os espíritos dos justos sejam aperfeiçoados na santidade, porque eles estão em um lugar santo. Eles estão na cidade e no paraíso de Deus. A existência ali requer uma santidade perfeita. Porque olha só o que o apóstolo João diz lá em Apocalipse. Nela não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente
os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Nela não entrará coisa alguma impura. E quão ingênuos muitas vezes nós somos. E quantas pessoas a gente não conhece quando a gente está tratando, né, a respeito da morte, a respeito do juízo final, quando nós estamos tratando sobre esse período aí após a morte, e a pessoa fala, eu espero, né, que um dia eu vá para o céu. Você espera? Isso é muito triste, porque quando a pessoa diz assim, a gente sabe lá no fundo que essa esperança vai ser frustrada. Porque Cristo, por meio do seu sangue, não por causa dos nossos méritos, mas às vezes a gente pode ouvir assim, poxa, mas você fala que você tem certeza que você vai para o céu, você é muito orgulhosa, né? Não, é porque eu sei que não sou eu. É porque eu sei que é Cristo, e Cristo não falha. Se ele disse que os filhos de Deus vão estar com ele no último dia, vão, na verdade, no momento, não só no último dia, mas no momento em que eles morrerem, eles irão abrir os olhos na presença de Deus. Se ele disse, quem sou eu para negar? Então é essa certeza que nós temos. Nela não entrará coisa alguma impura. Eu não me julgo capaz, eu tenho certeza que nenhum dos irmãos aqui também se julga. Porque se tem uma coisa que nós somos, é impuros. Pode falar, Esther. Algumas pessoas que às vezes eu pergunto, depois da morte de Joseli, eu aproveito assim, eu entro assim, porque as pessoas vêm falar comigo, eu digo, não, mas o que nos consola é que a gente sabe onde ele está. Aí eu rolo e tal, principalmente os meus vizinhos. Aí eu pergunto, e você, quando morrer, você sabe para onde vai? A maioria me diz, dona Esther, eu não sou tão boa assim. Eu falei, mas não é pela bondade. Essa semana mesmo, perguntei a um, estava retocando lá em casa a pintura, eu digo, tem que aproveitar, talvez é a última vez que ele entre aqui. Então, ele falou, mas eu não sou tão bom assim. Eu falei, mas não é pela bondade, né? E as pessoas às vezes falam dessa maneira, né? Pensa que é por nosso mérito ou nossa bondade. Mas é difícil realmente conversar com essas pessoas. Eu até estou anotando bastante aqui, que esse a gente vai voltar a conversar, já pedi a Itamar para me ajudar, porque tudo isso que ele indagou, mas quando eu morrer, eu vou para onde? Eu falei... Aí a gente vai conversar com ele. Mas as pessoas não se julgam tão bons assim, né? E nesse ponto elas estão, como a Esther falou, né, completamente corretas. Porque a gente realmente não tem como. Tem um texto na carta de 1 João, no capítulo 5. Esse texto aqui ele é fundamental para a gente se agarrar nele e falar dele para as pessoas. A partir do verso 8, a partir do verso 9. E este é o testemunho de Deus que ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Verso 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Sempre o verbo no presente. Tem, tem, tem. Quem tem o Filho tem, quem não tem, não tem. É uma certeza, né? É algo muito claro. E é com base nisso que a gente precisa trazer mesmo essas verdades. E não só o ambiente celeste exige essa santidade que nós só temos, como nós já vimos, já conversamos, em Cristo, mas o próprio fato de que nós estaremos na doce e santa presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso, é estar na presença de Cristo e contemplá-lo, que deve nos lembrar que estar nessa presença é ser feito semelhante a Ele. E aqui a gente tem também um texto de 1 João, no capítulo 3, que diz
Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E essa é uma das maiores bem-aventuranças dos justos depois da morte. É essa companhia abençoada que nós temos. É essa a bem-aventurança central. É encontrar aquele que nos redimiu, aquele que nos amou ao ponto de se sacrificar em nosso favor. A gente vê, às vezes, em muitos filmes, em muitas histórias, pessoas que são salvas, têm a sua vida salva por alguém e ficam a vida toda buscando descobrir quem é que salvou a minha vida. Quem? E aí fica aquele suspense e tudo mais. E quando chega no final, você vê que a vida dessa pessoa que foi salva, ela está nas mãos daquele que salvou. Porque ela sente também que ela deve algo a essa pessoa. Só que nós não temos esse suspense, porque nós sabemos quem deu a vida por nós. E você imagine encontrar a Cristo que nos redimiu e se sacrificou por nós, sem nós merecermos nada, sem nenhum mérito, e nós encontrarmos Ele no céu e vivemos eternamente na sua presença. É muita maravilha. E a gente poderia ficar um tempão só pensando nisso. E, com base nisso, e é por essa razão que o puritano Thomas Goodwin ele chega a afirmar algo muito sério. Ele diz: para mim, o céu sem Cristo seria o inferno. E para você? Você ama Cristo verdadeiramente? Ou será que o descanso, as maravilhas do paraíso já seriam suficientes? Porque se só o descanso for suficiente, é só você juntar muito dinheiro e ir para um resort. Não é? Porque o céu não é só sobre o paraíso. Não é só sobre não existir mais dor nem choro. O céu é Cristo. É por isso que esse puritano dizia isso. E a gente precisa pensar sobre isso, quão grande é o nosso amor por Cristo. E sim, as nossas circunstâncias, elas são maravilhosas lá, né? Apesar da presença de Deus ser central para a glória celeste, os cristãos realmente vão se encontrar no paraíso. Olha que maravilha. Talvez você nunca teve a chance de ir para um lugar paradisíaco, mas você vai estar no paraíso. De fato, nós estaremos lá. O céu é o paraíso de Deus. Você imagine, a gente pensar, tem um resort lá de fulano de tal. Mas o céu é o paraíso do Criador do universo. Não é coisa pouca. Então, a gente precisa também um pouco tirar essa... Eu imagino que todos aqui já tiveram essa noção. Do céu como um lugar etéreo, como um lugar meio inerte, assim, uns anjos tocando harpa, as pessoas cantando aleluia, um tom bem acima, assim, cantores de ópera. E não é isso que a Bíblia traz. Então, a gente precisa pensar no que a Bíblia diz. Porque se a gente se apegar a essas ideias que a gente tem por fora do céu, muita gente diz que, não, inclusive, não quer ir para o céu, pensando nisso. E há de uma falta de conhecimento muito grande. E a gente está falhando nisso, falhando em compreender e em compartilhar. Tem uma Bíblia, Natália, que diz que lá no inferno vai ter um dia de folga que o diabo vai dar presídio para o boteco. Você acredita? O cara crê nisso, mas piamente, que lá no inferno, ele quer ir para o inferno, porque pelo menos vai ter um dia de folga. Por isso aí, olha só, então, você nota que você vê, é o que o pecado faz na mente do ser humano.
Exatamente. E vem tudo dessa nossa ideia falsa, do céu e do inferno. Também já ouvi coisas desse tipo aí, e eu fiquei, gente do céu, é terrível. A gente precisa muito estudar a palavra e compartilhar essas ideias, porque quando a gente se cala, a gente consente, exatamente, a gente consente. E não bastasse isso, a confissão ainda ensina que as almas dos justos vêm a Deus. E esse é o seu privilégio glorioso. Pelos teólogos, essa é chamada de visão beatífica, porque nenhum mortal pôde contemplar ou existir em uma proximidade imediata da glória de Deus, que é manifestada no céu. De que modo isso vai acontecer, de que modo isso será possível, nós não sabemos. Isso é um mistério. A gente pode conversar bastante sobre isso, mas isso é algo muito profundo. Eu pensei em a gente não entrar nisso. Depois, se os irmãos quiserem perguntar no final, o pastor Itamar está aqui. Mas é algo muito profundo. E, realmente, porque a gente se pergunta como nós estaremos na presença do Deus Santo. Sim, nós estamos em Cristo, mas será que nós veremos a Deus? Deus é Espírito. Nenhum mortal jamais viu a Deus. São todas perguntas que a gente tem, que a gente vai descobrir lá do outro lado. Mas, com todos esses privilégios, a gente pode se chocar ao ver que essa bênção é incompleta. Como assim incompleta? Ainda que as almas dos crentes sejam perfeitas em santidade, elas tenham a maior bem-aventurança de estarem com Cristo, de estarem em um lugar maravilhoso, de contemplarem ao Senhor, elas ainda não receberam a redenção dos seus corpos. Elas não tiveram as suas almas unidas aos corpos glorificados. E é isso que demonstra a confissão quando ela diz, esperando a plena redenção dos seus corpos. Elas não só não tiveram a redenção dos corpos, mas também não se reuniram ao número completo do povo eleito de Deus. Elas não se reuniram aos seus irmãos. Não está todo mundo lá ainda, entendeu? Então, por isso, além da redenção dos corpos, é que essa bênção é incompleta. Não houve também o juízo final. Os ímpios não receberam a sentença final. E isso não é só o que a confissão diz, mas é que o próprio texto bíblico diz, lá em Apocalipse 6, de 9 a 11, diz, quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamaram em alta voz, dizendo, ó soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Cada um deles recebeu túnicas brancas, lhes foi falado que repousassem ainda por um pouco mais de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haveriam de ser mortos, assim como eles também haviam sido. Então, esse texto aqui ele é central. Ele nos diz que os justos que morrem, eles já estão com o Senhor, mas eles não se reuniram ainda de volta aos seus corpos. Eles também não se reuniram ainda com o número completo dos seus irmãos. E mais, a gente tem aqui o clamor das almas no céu, pedindo ao Senhor, até quando o Senhor vai ficar sem julgar aqueles que habitam sobre a terra e nos mataram? Até quando o Senhor vai ficar sem vingar o nosso sangue? As almas lá no céu estão dizendo isso. E a resposta de Deus é até a salvação do último eleito. Exato. Até a salvação do último eleito. Então, ele pede que eles repousem ainda por um pouco mais de tempo. Quando o último eleito for salvo, então Cristo retornará. Nós novamente seremos unidos aos nossos corpos, estaremos com todos os nossos irmãos e também veremos e teremos, assim como Deus, a satisfação de ver o julgamento, de ver a vingança do povo de Deus. Olha que maravilha! E é por isso que isso aqui, essa questão do estado intermediário, o momento que nós estamos no céu, mas ainda não aconteceu a ressurreição nem o julgamento final, é incompleto. É uma bênção incompleta, por todas essas razões.
Tem um texto aqui, mas eu não vou ler, eu vou deixar aqui, por conta que ele é bem grande, para a gente poder seguir. Apocalipse 21, de 1 a 8, que vai falar sobre o céu, vai falar sobre a nova terra, vai falar sobre tudo isso. E se os irmãos puderem estar anotando e lendo depois, é maravilhoso. Bom, nós já vimos tudo isso. Então, se por um lado esse estado ele é caracterizado por perfeita santidade e felicidade, por outro ele é incompleto, porque é apenas uma antecipação. É isso que a gente tem que entender. O estado intermediário ele é apenas uma antecipação ou cumprimento preliminar da bem-aventurança do estado eterno. Nós ainda não estamos neste local maravilhoso aqui, que é o novo céu e nova terra, quando a criação, não só nós, mas a criação também será redimida, essa terra será transformada e nós habitaremos num lugar sem pecado, em que toda a criação, não só nós seres humanos, mas toda a criação estará em completa, em perfeita harmonia. É esse o nosso maior desejo. Esse tem que ser o nosso maior desejo. Por outro lado, a gente tem um contraste enorme, que é a condição dos ímpios. É isso que a gente vai pensar agora. Nós vimos a condição dos justos depois da morte. Agora nós vamos observar a condição dos ímpios. O que a confissão tem a nos trazer a respeito disso? A confissão diz: as almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde permanecem em tormento e trevas espessas, reservadas para o juízo do grande dia. Então, através dessas palavras, a confissão ela nos diz 3 coisas sobre a condição dos ímpios no estado intermediário: a sua localização, que é o inferno, as suas circunstâncias de tormento e trevas, e a sua expectativa, o juízo do grande dia. Nós vamos observar em detalhes aqui cada um desses 3 aspectos. Vamos ver, então, a sua localização, que a gente já viu que é no inferno. O pastor Samuel Waldron ele mostra a importância de nós observarmos todos esses termos para descrever o local no qual se encontram os ímpios. Ele explica que o termo comumente utilizado no Antigo Testamento é Seol, né, ou Sheol. E no Novo Testamento a gente tem o Hades. E ele diz, aquilo que está, estes locais, ele é aquilo que está literalmente abaixo. E ele está então associado com aquilo que é a antítese de Deus. E também a antítese da bem-aventurança. Ele, portanto, simboliza o lugar de infortúnio e tormento, que é desprovido da presença e da bênção divinas. Algumas vezes, portanto, essa palavra é empregada como equivalente ao túmulo. Então, a gente vê Cristo desceu ao Hades. Não é que Cristo desceu ao inferno, mas que Cristo foi à sepultura. Que muitas vezes esses termos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, são usados como símbolo também do túmulo. Mas em outros casos se refere a inferno, porque o túmulo, olha só que frase é essa aqui. Porque o túmulo é um símbolo do julgamento divino e, portanto, do inferno. É por essa razão que nós precisamos refletir que a realidade do inferno como um lugar de tormento para as almas que estão desencarnadas, né, que estão fora do corpo, dos ímpios, ela está entrelaçada no tecido da Bíblia. Ela está não só na Bíblia, mas na própria existência terrena. E as próprias palavras usadas na Bíblia para descrever essa condição na qual nós entramos após a morte são palavras que nos lembram que a morte é um julgamento divino. O Seol pode significar a sepultura, mas significa isso à medida que nos aponta para o oposto de tudo aquilo que é divino e abençoado. E, portanto, nesse caso, simboliza também o inferno. A existência terrena, com seus obituários, com as suas casas funerárias, com seus cemitérios, é um lembrete constante de que toda a humanidade vive sob a permanente ameaça da ira divina. Nós nunca estaremos além de nossa necessidade desses lembretes. Pelo contrário, à medida que nós envelhecemos e nos acomodamos com o mundo, nós precisamos
cada vez mais deles. Então é por isso que é muito importante, é por isso que Salomão, lá em Eclesiastes, diz que é melhor estar numa casa onde há luto, onde há pranto. Porque lá nós temos a reflexão, lá nós estamos diante da realidade mais clara da nossa vida, que é a morte. Que nós nos encontramos sob a ameaça constante da ira divina. Não fosse Cristo, nós estaríamos perdidos. E os cemitérios nos lembram disso. É por isso que os cemitérios são um local tão terrível assim. Não é porque vai ter assombração, vai ser umas fumaças, umas luzes verdes. Não é isso. É porque nós estamos diante de algo que é muito maior do que um fantasma. Não, nós estamos diante da morte, do fim da nossa existência. Da realidade de que algo errado entrou na criação. Que o pecado entrou. Então entrou a morte, o sofrimento, a justiça, a ira divina sobre tudo isso. É por isso que é tão importante a gente pensar a respeito disso. Isso precisa ser um sermão constante aos nossos corações e um apelo ao evangelismo. E para fins de ilustração, temos aqui outro diagrama que vai falar sobre isso. É uma ideia que a gente tem muito comum e é uma ideia bíblica. A gente tem o céu de Deus, a habitação do Senhor. Nós temos o céu, né? Aquela paisagem. Nós temos a terra e nós temos o Seol, no sentido de túmulo, de sepultura, e o Seol de fogo, que é o inferno, a habitação dos ímpios. Mas não é tão terrível somente essa questão do local, mas também as circunstâncias na qual estão esses ímpios. A confissão diz: onde permanecem em tormento e trevas espessas. As circunstâncias nas quais se encontram os ímpios entre a morte e a ressurreição, elas podem ser observadas nos textos bíblicos. Ali a gente tem o clássico texto ali do rico e do Lázaro, que tem muitas lições para a gente. Lucas 16, 23 a 28. No inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nestas chamas. Abraão, porém, disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebestes bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Agora ele é aqui consolado, e tu atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os daí passar para nós. Então ele disse: Eu te imploro, ó Pai, que o mandes à família de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Manda-os para os advertir, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Então, o ensinamento aqui de Jesus, ele não só pode, como ele deve ser aplicado ao estado intermediário. Porque enquanto o rico morre e vai para o inferno, os 5 de seus irmãos ainda estão vivos. Então, não aconteceu ainda a ressurreição de todos, nem o juízo final. Então, esse texto aqui está tratando do estado intermediário. O juízo final ainda não aconteceu. E o que a gente pode extrair aqui a respeito das circunstâncias na qual se encontravam esses homens é que, em primeiro lugar, esse estado ele é de tormento consciente. De tormento consciente no Hades. A gente vê isso lá no versículo 23 a 25. Eu lembro, eu não vou lembrar quem que falou isso, mas eu lembro de um comentário de um pastor falando que, inclusive, eles terão memória tão consciente de que haverá memória tanto para os ímpios quanto para os justos, mas quando a gente pensa nos ímpios é muito mais terrível, porque eles vão se lembrar das coisas boas que eles tiveram aqui, do período de descanso, do período de um final, fartura, né? O próprio rico aqui, a gente tem aqui o rico. Pensa quantas de coisas maravilhosas que esse homem não experimentou. E agora ele está consciente lá. Ele sofre as dores e ele não se esqueceu de quantas bênçãos que ele teve pela graça comum de Deus na terra.
E você imagina o que você está no lugar de sofrimento e se lembrar da condição maravilhosa que você estava pela graça de Deus. A gente deve lembrar que de tudo é o que ele tinha, ele pede o que era mais simples, para mostrar para a gente que tudo é o que a gente tem de valor não significa nada diante daquilo que é simples. Olha o que ele pede. Um gole de água. Um pouquinho de água. Mole a tua mão. O dedo podre e sujo do mendigo. Tem muita coisa aqui para a gente pensar, para a gente refletir. Em segundo lugar, esse estado ele é caracterizado por tormentos inevitáveis, né? Que a gente acabou de falar. A sede extrema, né? Quando ele diz, envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua. Gente, o que é uma sede? Fome, às vezes, a gente até aguenta, mas sede é terrível. A gente tem até na Escritura, né, falando no momento do cativeiro, que a língua das crianças se apegou aos lábios, porque ficou tão seco que chegou a grudar. Uma sede extrema. É algo que está muito além do que a gente pode compreender. Pode falar, Adriana. E também eu acho que a gente tem que pensar que ali ele fala do rico e do pobre, mas muitos ricos têm a Cristo e muitos pobres não têm a Cristo, né? Então a gente pode pensar aí também nesse sentido, que não é no sentido de ter riquezas ou pobrezas, né? Mas o que o Lázaro tinha era Cristo e o rico não. Sim, senão a gente vai... Muito interessante essa pontuação, Adriana, porque senão a gente vai começar a fazer uma teologia aqui da luta de classes. E não é isso que está aqui. Cuidado. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, sim, é isso mesmo. E não só isso, não essas terríveis dores e aflições que a gente vê atormentado nestas chamas. Eu acho interessante, só para deixar uma pulga atrás da orelha aqui, é porque aqui... A gente está falando de uma situação no sentido bem corpóreo. Mas a gente pensa que depois da morte nós somos separados dos nossos corpos, né? Então, não é uma coisa que a gente fica com dúvida olhando para aqui, mas é uma sim. Sim, talvez um símbolo de algo tão extremo quanto o físico. Porque o sofrimento, o tormento físico, os ímpios sofrerão após o juízo final, depois que eles forem unidos aos seus corpos, para serem destruídos eternamente. Então, a gente pode pensar em tudo isso aí. E não só isso, mas também a ausência de meios de escape. A gente já viu um pouquinho atrás lá na confissão, porque a gente vê ali, há um grande abismo entre nós e vós. Então, não tem jeito de escapar. Não tem jeito. Outro texto interessante é o texto de Atos. Atos 1, de 24 a 25, que diz, é o momento que eles estão ali escolhendo quem ia substituir Judas. E é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, mas vamos ler. E orando disseram, Tu, Senhor, que conheces o coração de todos... 15 minutos nós temos. Vamos lá. Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido para assumir o lugar neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou indo para o seu lugar. Então, este texto ele mostra que Judas foi para o seu lugar, preparado para ele por seu pecado e pela justiça de Deus. Então, a doutrina que a gente poderia extrair aqui nesse texto é que cada homem perdido ele tem um lugar especificamente preparado para ele no inferno, para onde ele irá quando morrer. Essa verdade ela nos lembra que a retribuição de Deus ela é exata. A justiça divina ela é perfeita.
Isso implica que vai haver diferenciação no julgamento divino, o que pode envolver duas ideias: a ideia de gradação ou graus de tormento no inferno e a ideia de adequação. Em outras palavras, a punição de Deus ela vai ser precisa e até ironicamente adequada à maldade peculiar de cada homem. Então, o pecado dos ímpios nesta vida, e é isso que a gente pode também tirar daqui, ele produz, de acordo com a vingança de Deus, o seu lugar exato na vida seguinte. Porque a justiça de Deus ela é perfeita. Então, é completamente diferente, por exemplo, alguém de uma tribo distante, que não conhece o Senhor, nunca ouviu o Evangelho e morre na sua ignorância do Evangelho e vai para o inferno. É completamente distinta de uma pessoa que conhece o Evangelho, ouviu, esteve o tempo todo na igreja ouvindo e ainda assim contraria tudo que ouve. Porque aqui muito foi dado, muito será cobrado. Então, a gente tem essa diferenciação ainda. Você imagine Judas, né, que andou com o Senhor. Imagine só. Então, além de tudo isso, ainda existe uma terrível expectativa. Se nós justos, não por nós mesmos, mas por Cristo, temos a expectativa de morarmos em um novo céus e nova terra, numa criação redimida, de volta aos nossos corpos, redimidos e glorificados, os justos estão reservados para o juízo do grande dia. Eles estão reservados. E o texto de Pedro vai dizer isso. Opa. Não coloquei o texto de Pedro. Vamos lá. O texto de Pedro, 2 Pedro 2,9, ele diz: o Senhor também saberá livrar da provação os piedosos e reservar para o dia do juízo os injustos, que já estão sendo castigados. Então, e Pedro, aqui é muito interessante o contexto aqui desse versículo, porque no versículo 4, esse aqui é o versículo 9, Pedro vai falar que os anjos que caíram estão reservados. E os ímpios, assim como os anjos, estão reservados para o juízo do grande dia final, né, o juízo final. Eles já estão sofrendo? Já, foi o que ele disse aqui, já estão sendo castigados. Mas eles terão algo muito pior do que eles estão sofrendo, porque eles serão reunidos de volta aos seus corpos. E essa que é a questão aqui. É isso que a gente precisa pensar. Além de todo esse tormento, eles ainda aguardam o juízo final. E não haverá alternativas. Não haverá nenhuma forma de alternativa. Bom, nós temos pouco tempo para terminar o 2 e o 3. Vamos correr aqui. Bom, parágrafo 2 diz: no último dia, os que dentre os santos estiverem vivos não dormirão, mas serão transformados, e todos os mortos serão ressuscitados com os seus mesmos corpos e não outros, embora com qualidades diferentes, os quais serão novamente unidos às suas almas para sempre. Parágrafo 3, vamos tratar deles juntos. Os corpos dos injustos serão, pelo poder de Cristo, ressuscitados para a desonra. Os corpos dos justos, pelo seu Espírito, para a honra e para serem semelhantes ao seu próprio corpo glorioso. Quando a gente trata aqui do parágrafo 2 e 3, nós estamos tratando diretamente não mais do estado intermediário, mas da mudança final. E essa mudança, ela é um fato. Para aqueles que estiverem vivos no último dia, ela acontecerá de uma determinada forma, que nós temos aqui nos textos. 1 Coríntios 15, 51 a 52. Eu vos digo um mistério: nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão imperecíveis, e nós seremos transformados. Então, aqueles que estiverem vivos, está falando ali, nem todos iremos falecer, serão transformados. E o outro texto vai falar sobre a mesma coisa também. Aqueles que estiverem vivos serão transformados. Os corpos dos injustos, pelo poder de Cristo, ressuscitados para a desonra, e os corpos dos justos para a honra, pelo seu Espírito,
para serem semelhantes ao corpo de Cristo glorioso. Para aqueles que estiverem mortos no último dia. Como será essa mudança final? Daniel 12:2, nós temos ali. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. João 5:28-29. Não vos admireis disso, porque virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal para a ressurreição da condenação. Então, é isso que a gente pode pensar. Primeiramente, nessa distinção, para aqueles que estiverem mortos e aqueles que estiverem vivos. A gente tem essas diferenciações a partir dos próprios textos bíblicos. O fato é, nós seremos transformados. Estejamos nós mortos ou vivos. E a gente vai ver isso agora, de maneira mais profunda, vendo o caráter dessa mudança final. Como será que essa mudança final ela vai se dar? A gente pode pensar nisso a partir da expressão da confissão, com os mesmos corpos e não outros, embora com qualidades diferentes. Então, a gente pode pensar nisso. Como assim? Qual é a relação da ressurreição com os nossos corpos atuais? Existem duas coisas que podem parecer paradoxais, mas, em primeiro lugar, ela afirma que o corpo ressurreto é um corpo idêntico ao que nós possuímos agora. E, em segundo lugar, ela diz que esse corpo que nós temos agora terá qualidades diferentes da que ele possui. Charles Hodge, comentando sobre esse assunto, ele diz que não é um corpo novo que substitui o antigo. Não é que nós teremos outro corpo, mas o antigo será transformado em novo. Então, os nossos corpos serão transformados. E isso nos lembra que o corpo ressurreto, ele é um corpo físico. É só a gente pensar no próprio Cristo ressurreto, né? Que comeu, que bebeu, depois de ressurreto. Nós não seremos espíritos que saem passando pelas portas. Não, não é isso. A gente tem que lembrar disso. Nós teremos corpos físicos, mas serão transformados. E serão transformados de maneiras distintas para os justos e para os ímpios. E não só isso, mas essa transformação, ela é permanente. Por quê? Os quais serão novamente unidos às suas almas para sempre. Então, esses corpos transformados, eles serão novamente unidos às almas e estarão assim para sempre. E essa duração, ela se inicia num tempo determinado, né? Quando ali começa no último dia. Isso nos lembra de que a ressurreição é geral, ou seja, a mudança dos santos vivos, a ressurreição dos justos e a ressurreição dos injustos, todos esses eventos acontecem no último dia. Também Charles Hodge diz, no último dia haverá uma ressurreição simultânea de todos os mortos, tanto dos justos como dos injustos. E isso nos traz um contraste. Essa transformação nos lembra algo muito importante que é trazido ali no parágrafo de número 3. Olha só. Nós temos, por um lado, a ressurreição dos justos. Perdão, dos injustos. Vamos olhar primeiro. Os corpos dos injustos serão, pelo poder de Cristo, ressuscitados para a desonra. E a gente já viu um pouco desse contraste nos textos que a gente leu, mas ainda que esses corpos, né, ainda que os ímpios sejam ressuscitados fisicamente, eles não vão ser ressuscitados para a vida. Olha só que loucura. Eles vão ser trazidos à vida para a morte. E não para por aí. Porque essa não é uma ressurreição só para a morte, nem apenas para o julgamento, mas é uma ressurreição para a vergonha e desprezo para sempre. Porque o ponto de contraste aqui, nessa transformação final, é que os corpos dos justos serão novamente unidos às almas para a desonra. Enquanto que o dos justos
para serem semelhantes ao corpo de Cristo, para a honra. Então, é aqui que nós temos o contraste. E nesse caminho, o pastor Samuel Waldron, ele fez um apontamento muito interessante, eu acredito que é uma reflexão que ninguém aqui ouviu falar, eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar. Ele diz o seguinte sobre a transformação dos injustos. Isso não implica que haverá até mesmo na aparência física dos condenados o que os tornará objetos de desprezo e vergonha? Embora esse fim não seja desejado para ninguém, a Bíblia sugere que Deus tornará visível a natureza feia e repulsiva do pecado nos próprios corpos daqueles que permaneceram impenitentes até o fim. Será que Deus não torna visível a excelência do justo por meio da glória do corpo ressurreto? O próprio propósito da ressurreição final e do julgamento aberto não é revelar a verdade, o veredito divino sobre o pecado? Não é uma mentira, um engano, uma joia de ouro em focinho de porco, o fato de que agora o coração mais maligno esteja unido com uma aparência gloriosa e bela? A gente conhece tantas pessoas lindas que estão aí perfeitamente adequadas ao nosso padrão de beleza, mas com o coração podre. E ele diz, não é algo terrível isso? Naquele grande dia, Deus não abolirá todas essas mentiras? Então, por todas essas razões, devemos pensar que os corpos dos condenados irão retratar com muita precisão a feiura e a natureza repugnante do pecado. E aí eu lembrei, eu não sei quantos já assistiram O Senhor dos Anéis, mas eu não pude esquecer disso aqui. Dos orcs. São personagens ali do Senhor dos Anéis que são horríveis, porque eles são do mal, e o mal ele tem tudo isso, né? Ele é representado dessa maneira feia, dessa maneira terrível. E isso vai ser retratado de maneira física e corpórea no último dia. Não sei se vai ser igual os orcs do Senhor dos Anéis, mas o que a gente pode pensar a respeito disso é que assim como os nossos corpos serão glorificados, os corpos dos ímpios serão ressuscitados para a desonra. Não vai existir mais esse contraste entre o físico que demonstra uma coisa e o interior que demonstra outra. Não, Deus vai trazer tudo à tona. E isso deveria nos fazer tremer. Deveria ser uma exortação constante aos nossos corações. Já a ressurreição dos justos vai acontecer para a honra, para serem semelhantes ao corpo glorioso de Cristo. Elas têm um padrão. E a gente pode pensar isso e dividir isso em 3 pontos. Para serem semelhantes ao seu próprio corpo glorioso, pelo seu agente, o agente dessa transformação, pelo seu espírito e as suas características, para honra. Então, a gente tem todas essas verdades aqui. Essa diferenciação que a gente tem na ressurreição dos justos. Nós não temos tempo suficiente para nos aprofundar em cada um desses pontos, dessas distinções, mas que a gente possa pensar em tudo isso. Porque enquanto a confissão ela não diz nada sobre o padrão da ressurreição dos injustos, a gente não sabe se vai ser para desonra, mas se vai ser num nível orc, ou num nível pior, ou num nível melhor, a gente não sabe. Mas para nós, os justos, nós temos um padrão. E que padrão é esse? É Cristo. Nós seremos feitos semelhantes a Ele. A glória desse corpo ressurreto, né, ela é antes de tudo isso. Ser feito semelhante ao corpo glorioso de Cristo. E isso é a Bíblia que nos diz. Filipenses nos diz, né? Mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. A semelhança do homem terreno, assim também são os da terra. E a semelhança do homem celestial, assim também são os do céu. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, assim também
traremos a imagem do homem celestial. Nós temos essa promessa garantida pela palavra de Deus. E João ainda diz: amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. A ressurreição dos justos, então, é uma parte da salvação. É uma parte da salvação deles. E está envolvida no que a gente chama da doutrina da glorificação. Quando a gente entra na ordem, né, a ordem salutis, a ordem aí de salvação, esse é o estágio final. É o estágio final do plano da redenção. É a glorificação. E não bastasse isso, essa ressurreição ainda acontece para a honra. Nós, os mais desonrados de todos, quem nunca merecia a honra, ressuscitaremos para a honra, porque estamos em Cristo. E como nele morremos, nele seremos ressuscitados para a honra, para a glória, nele. E é aí que se encontra o contraste mais explícito entre os justos e os injustos. Os justos para a honra, os injustos para a desonra, para tormento, para a vergonha, para desprezo. E tudo isso, no nosso caso, por imerecida graça. Onde nós estaremos? Qual seria o nosso fim se não fosse Cristo? Então a gente pode observar quão elevado, quão profundo é esse tema, quão insondáveis são as riquezas, os privilégios pertencentes àqueles que estão em Cristo, e quão terríveis e desgraçados são os tormentos, a vergonha, que aqueles que se apegam ao diabo, que aqueles que se apegam ao mundo e a si mesmos hão de padecer. E tudo que nós podemos agora fazer é dobrar os nossos joelhos diante do Senhor. É clamar ao Senhor a graça e a misericórdia dele sobre as nossas vidas, agradecendo infinitamente a obra de Cristo em nós. Não nos esquecendo de interceder por aqueles que continuam cegos e escravos, clamando a intervenção de Deus e sendo instrumentos de salvação na vida daqueles que ainda não conhecem ao Pai. É isso que nós podemos fazer. Então, que o nosso desejo possa ser realmente nos despertar para a realidade espiritual e plantar em nós um desejo pela eternidade. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Senhor, quantas coisas nós vimos aqui. Quantas verdades da Tua palavra, gloriosas, outras terríveis, que o nosso coração possa ser exortado por elas. E que nós possamos sair daqui com o desejo de saber mais a respeito dessas verdades, de buscar mais, Senhor. Grava, Senhor, a eternidade nos nossos olhos, nos nossos corações, Senhor. Para que nós possamos realmente, Senhor, viver à luz disso, Pai. À luz dessa realidade tão clara. Tudo, Senhor, cairá por terra. Tudo passará. Mas a palavra do Senhor, ela não passa. E é a realidade eterna com a qual nós precisamos nos preocupar. Nos ajuda, Pai. Venha trabalhar nos nossos corações por meio do Teu Santo Espírito. E nos chacoalhar, Senhor, para as nossas vidas que só olham para o lado e para frente e não olham para o alto. Para que a gente possa se lembrar que essa correria do dia a dia, nada disso pode tirar os nossos olhos, Senhor, de Cristo. Nos ajuda a manter, Senhor, os olhos no alvo, Pai. E tem misericórdia das nossas vidas, porque nós estamos inertes, nós estamos apáticos a essa realidade. As realidades espirituais. Mas que o Teu Santo Espírito, nesta manhã, possa ter começado, Pai, a obra de nos despertar para essa realidade. E que nós possamos dar prosseguimento, estudando a palavra, orando, vigiando, Senhor. Para que as nossas vidas não sejam vividas em vão, mas que elas sejam vividas como instrumentos Teus aqui nessa terra, já vivendo um pedacinho da eternidade, Senhor. Já vivendo como cidadãos do reino, Pai. É o nosso desejo como Tua igreja, não permita, Pai, com que nos esqueçamos, com que essas sementes sejam tiradas por Satanás.
mas que nós possamos sair com o coração desejoso de aprender mais a respeito do Senhor e dessas realidades da Tua palavra. É o nosso desejo como povo Teu, Senhor, pedindo a misericórdia do Senhor sobre aqueles que não conhecem a Ti, sobre aqueles que nós amamos e ainda não conhecem ao Senhor. Nos faz, Senhor, instrumentos. Nos dê os meios, nos dê as palavras, nos dê o direcionamento. É o que nós pedimos, no nome de Cristo. Amém. Só antes da gente ir embora, sugestões para aprofundamento. Vídeos. Então, a gente tem a pregação aí do pastor Leandro Peixoto, Novo Céu e Nova Terra. Eu ia recomendar outra pregação, e eu assisti ela ontem, essa pregação. E assim, se os irmãos pudessem escolher só uma coisa para dar prosseguimento a esse estudo, seria essa pregação. Novo Céu e Nova Terra, pastor Leandro Peixoto, lá da Igreja Batista de Goiânia. Uma bênção, vale muito a pena assistir. E para ver o outro lado, a doutrina do inferno, pastor Paulo Júnior, lá no canal do Defesa do Evangelho, uma bênção. E tem alguns artigos, os irmãos podem tirar foto, tirar print, também muito bons, todos da Monergismo, são muito bons e vão falar com mais profundidade sobre todos esses aspectos. E esse livro, uma exposição moderna da Confissão de Fé Batista de 1689, vai tratar com muita profundidade, muito mais profundidade do que foi tratado aqui, não só dessa, quanto de todas as outras aulas. Tá bom? Deus abençoe os irmãos, a gente se vê hoje à noite, se Deus quiser.